Bom pessoal, então Fiat Toro Open Edition 1.8 Flex automática do teste de longa duração do Carblog, vai ficando aí na faixa de 2.000 km rodados. Como a gente vai falar aí nas impressões, o consumo ele oscila, né? A gente já conseguiu 10,5 km por litro num percurso meio cidade, meio estrada. Depois no fechamento do tanque ele caiu para 10,2. Agora, depois a gente teve mais um tanque que deu 9,3 e agora está estabilizado de novo em 9,3. Então eu acho que o consumo é mais ou menos por aí, né? Como a gente já disse, teve um problema de barulho, que há 2 vídeos atrás a gente mostrou, né? Tinha um barulho estranho, esse barulho sumiu. No vídeo anterior a esse a gente já explicou que tinha sumido. E agora também, então a gente está monitorando, não acontece nada, né? Aí uma funcionalidade dessa Toro Open Edition que inclusive parou de ser vendida, né? Tá vendo? É o retrovisor com rebatimento elétrico, né? Ela parou, a gente falou na concessionária e não tem mais. A Fiat suspendeu, tinha algumas pessoas falando no blog que estava dando fila de espera de 6 meses, mas na realidade não é, né? E enfim, o único probleminha aí que apareceu, a gente vai mostrar aí logo mais no vídeo, é que o volante, quando a gente está virando o volante, a gente mexe no volante de direção para esterçar e tal, e dá para ouvir o barulho de couro raspando, né? Então a gente vai mostrar isso, mas fora isso é o único aspecto aí que pode ser apontado como defeito da Toro. Então é isso aí, vamos sobre considerações dinâmicas dela. Sobre o piloto automático também a gente vai falar mais no final, tá certo? Bom pessoal, então vamos passando aí de 2.000 km com a Toro. E assim, algumas impressões iniciais. Primeiro, aquele barulho que estava fazendo quando eu freava, no vídeo anterior eu já mostrei que realmente parou, não está mais fazendo esse barulho. Mas agora eu tô com um barulho na direção, parece do revestimento aqui, ó. A gente gira o volante, né? E aí você ouve um barulho de revestimento, borracha, né, encostando um no outro aqui, ó. Então um barulho de atrito de borracha. É um problema menor, ridículo, né? Mas enfim, a gente está reportando, basicamente é isso só que aconteceu. Com relação ao consumo, nós conseguimos uma média parcial. A gente colocou lá no blog, né, que a gente conseguiu uma média parcial em torno de 10,5 km por litro aqui nesse percurso, né, que é 50% urbano, 50% cidade, rodoviário. E depois, no fechamento do tanque, ele deu 10,2 km por litro, né? Ele caiu um pouquinho. E desde então a média caiu também, tá em torno de 9,2, 9,3 km por litro. Tanto a informação do computador de bordo quanto a informação que a gente consegue aferir por meio de cálculo, né, de litragem de bomba de combustível. Então esse consumo é em torno de 9,2. Ele piorou um pouco porque a gente passou a usar o carro também mais em cidade, né? Não teve o percurso rodoviário e muitas subidas, descidas, teve alguns congestionamentos que a gente pegou também. E enfim, não é ainda, é lógico, né? A gente anda aqui em Brasília, evidentemente o trânsito aqui é mais tranquilo e a média de combustível, de média de consumo é melhor com todos os carros que a gente faz o teste aqui. Isso aí não é só para Toro, né? Evidentemente que se você considerar São Paulo e Rio ou BH
que são cidades mais carregadas de trânsito, que você fica muito tempo parado e tal. E é claro que a média não será essa, é evidente, né? Vocês estão vendo aqui, esse é o tipo de trânsito aqui que a gente está levando em consideração, né? Eu estou mostrando aqui o tipo de trânsito que a gente leva em consideração, que a Toro está conseguindo essas médias, mas também era nesse tipo de trânsito aqui que a gente conseguia os 17 do Up TSI, que a gente conseguia os 9,5 do Golf 2.0. Então, enfim, tem tudo que ser contextualizado, né? Mas, então basicamente é isso. O carro, né, até agora não deu problema nenhum. Teve aqueles ruídos ali, mas pararam, não estão mais aparecendo. Tem agora só esse ruído na direção aqui, né? Fora isso, um carro que chama muita atenção ainda nas ruas. As pessoas param, querem perguntar que tipo de carro que é, quanto que custa, quanto que não custa, se está à venda, enfim. Uma outra novidade aí da Toro é o seguinte: essa versão aqui, que é a Opening Edition, já a Fiat suspendeu a venda, não vende mais a Opening Edition, porque segundo a gente conversou com o pessoal de concessionária, acontece o seguinte: essa versão aqui, ela, se você for montá-la, colocar uma versão Freedom automático, 6 marchas flex, e colocar os opcionais, que é o Kit Pleasure 1, Kit Pleasure 2, mas montar ela ficaria em torno de 93 mil reais. E essa daqui sai a 86 no Opening Edition, né? Mas era uma edição de lançamento, né? Até o próprio nome diz isso. E realmente agora acabou, não tem mais, né? Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora tem que pegar uma e pagar um pouco mais caro. Então, isso na realidade já é um aumento de preço, né? Da Toro, né? Que também deve acontecer um aumento de preço em breve, porque o carro está vendendo muito. Então a Fiat, evidentemente, como qualquer empresa, precisa lucrar, né? Não é nem que queira, né? As empresas existem para lucrar e ela precisa lucrar cada vez mais. É normal, né? Isso aí é o objetivo das empresas, então não é para condenar isso, né? É a dinâmica de mercado. Você tem um carro que está fazendo muito sucesso, que a demanda está maior do que a oferta, ele vai subir o preço mesmo. Isso é absolutamente normal, e numa economia de mercado não tem, cada um opera com o preço que quiser. Cabe ao consumidor escolher se é esse o preço que quer pagar ou não. Se não quiser pagar, não paga e pega outro carro mais barato, sei lá, entendeu? Mas é assim. Então é isso. Toro realmente é um carro. Uma outra coisa que eu percebi é o seguinte: as vendas do Renegade estão caindo muito, né? Eu não sei se está ocorrendo dentro do âmbito da Fiat Chrysler uma substituição, né? O pessoal que compraria Renegade, porque o Renegade estava vendendo em torno de 5 mil unidades por mês, agora está dando 3.700, 3.800 nesse primeiro mês, né? Não sei, precisa avaliar, mas parece que as pessoas estão trocando o Renegade pela Toro, entendeu? É a impressão que a gente tem, não sei. Isso aí precisa ser acompanhado ao longo do tempo, né? Porque a Toro está vendendo aí em torno de... Já vendeu, né, no primeiro mês, aí em torno de quase 3 mil unidades, né? E o Renegade caiu aí em torno de 2 mil. Então, vamos acompanhar ao longo do tempo. Mas... é isso. O carro realmente agrada bastante. Em termos de desempenho, eu acho que é correto, como eu já disse várias vezes, é um desempenho de carro 1.0 moderno, como já falei várias vezes, do Up 1.0 MPI ou de um Ford Ka. Não é um desempenho esportivo, mas ele atende para um carro desse porte, com esse peso, e o consumo acho que está até assim adequado, dentro do contexto que é. Você tem um motor que
não é um motor muito moderno, é um motor aspirado 1.8, não é um motor turbo com injeção direta nem nada. Ele tem alguns aperfeiçoamentos, mas não é nada de muito avançado. Por outro lado, tem uma transmissão automática com conversor de torque, que normalmente tira potência do motor e acaba ampliando, aumentando o consumo, né? Então isso é normal. E enfim, a gente viu também ao longo desse período aí que a Fiat vai apresentar uma nova versão do motor 2.0 turbo diesel da Toro, né? A Toro diesel vai passar a ter um motor com 200 cavalos. Isso aí se deve ao fato de que as versões diesel com transmissão manual andaram ela apresenta um problema de morrer, né? Na saída, porque o carro é muito pesado. E aí a hora que você acelera, se você não acelera muito, o motor acaba morrendo, e isso aí acabou sendo um problema crônico que está aparecendo em todas o pessoal que está fazendo o teste com esse motor aí, né, com esses carros. Isso não acontece nesse caso aqui, que é um motor muito mais fraco, né? Vocês podem ver, esse carro tem 19 kg de forçamento de torque, enquanto a diesel tem 35, né? Porém, nessa daqui você não tem problema nenhum de morrer. Mas por quê? Porque por isso que provavelmente a Fiat só está oferecendo transmissão automática, porque a transmissão automática faz isso para você, tá certo? Ela, principalmente o conversor de torque, ele desmultiplica, né, a primeira marcha, e a hora que você acelera, o sistema de gerenciamento do motor acelera bastante o carro para não ter esse problema. Então, nas Toros, tanto a manual, tanto a diesel automática com câmbio de 9 marchas, quanto essa com câmbio de 6 marchas flex, não tem esse problema de morrer nem nada. Agora, realmente na Toro diesel com transmissão manual, tanto com tração 4x2 quanto tração 4x4 vem apresentando esses problemas de morrer, né, quando você na arrancada, né? Mas no nosso caso não, enfim. Então, como a gente falou, né, eu acho que a diesel, a diferença dessa daqui para uma diesel automática dá em torno de 40 mil reais. Eu não acho que vale a pena, a não ser que você precise efetivamente de uma tração integral 4x4, você vai usar esse tipo de tração. Mesmo porque essa Toro aqui com tração dianteira, ela pena para sair de situações de baixa aderência. Então tem que tomar cuidado, né? Não é um carro para você ficar fazendo off-road, a Toro com tração 4x2, porque ela além de não ter tração 4x4, ela tem um limitador aí que é tração dianteira, né? Se fosse tração traseira, como as outras picapes, seria melhor. Então é claro que é um carro para andar em uso urbano, e é legal por conta da suspensão elevada e tal. Você passa por buraco, valeta, ela não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas para off-road não dá. Agora, quem quer fazer off-road, o ideal mesmo é optar pela versão 4x4. Quem vai usar ela em pisos não muito favoráveis, o ideal é usar a tração 4x4, certo? Comprar a Toro, aí tem que ser a diesel com tração 4x4. O carro é legal, eu particularmente estou gostando. Você se acostuma com as dimensões dela de forma muito rápida, né? Porque a direção elétrica ela é muito suave, então um carro muito leve, né? E a câmera de ré, todos os auxílios acabam facilitando bastante você operar com ela, né? Trabalhar com um carro dessas dimensões. Então, pessoal, só complementando uma coisa aqui que eu queria, porque você vai andando com o carro, você vai percebendo algumas nuances, né, que às vezes não aparecem nas informações, né, nas fichas técnicas e tal. Uma coisa que eu achei super legal aqui da Toro é o piloto automático, entre aspas, adaptativo. Não é que é um piloto automático adaptativo, mas ele não é aquele piloto automático
básico, sabe? Que você coloca, você seta aqui a velocidade, ele mantém a velocidade, e quando você pega um declive, essa velocidade vai aumentando indefinidamente. Não, a questão interessante, ele não chega a ser um piloto automático com freio, como é o caso dos BMWs, né? Que efetivamente aciona o freio para manter a velocidade, mas o que ele faz? Ele usa o freio motor. Então, por exemplo, se você está andando sei lá, você seta a 80 km por hora, né? Aí você está andando lá na estrada a 80 km por hora. Na subida, evidentemente, ele acelera, né, como qualquer outro piloto automático, é normal. Agora, quando você pega um declive, ele começa a usar o freio motor, né? Então, o declive, quando vai ficando acentuado, o que acontece? Ele vai trocando, né? Normalmente ele está sexta marcha, aí você vê que ele cai para quinta, chega a jogar até terceira para usar o freio motor e não deixar a velocidade subir. Então, ele vai mantendo a velocidade mesmo no declive, sem que você tenha que usar o freio de mão, usar o freio de serviço, e no final das contas você acabaria desativando o piloto automático, né? Então isso aí é uma coisa bem legal da Toro, é uma funcionalidade que eu não sabia que existia, também não vi esse tipo de recurso descrito nas especificações técnicas dela, mas achei bem legal, tá? Esse piloto automático, que é um chamado piloto automático, aí não é adaptativo, mas seria com função de freio motor, não é com uma função de freio como dos BMW, mas tem função de freio, tá certo? Então é isso, eu só queria fazer essa consideração adicional sobre o piloto automático, que você controla aqui, né? Você liga, tal, então você controla tudo por aqui, é bem legal esse piloto automático da Fiat Toro. Bom, então é isso, pessoal. O Fiat Toro 1.8 Flex automática, aí na faixa de 2.000 km, consumo aí na faixa de 9,3 agora, estabilizado. Um carro que está agradando, poucos problemas, né? Teve alguns ruídos aí estranhos, que agora está com esse volante, ruído no volante de direção. Acho que o consumo numa cidade um pouco mais congestionada vai piorar um pouco, tá certo? A gente vai fazer outros testes em estrada, vamos colocar ela aí no interior de Goiás e a gente vai acompanhando o teste aí. É isso aí.